Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta. Caso prefira usar o microfone para perguntar, basta nos avisar por mensagem e enviaremos uma solicitação para ativar seu microfone. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do BR Partners, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Ricardo Lacerda, CEO, José Flávio Ramos, CFO, Marcelo Costa, Managing Director e Head de Treasury Sales and Structure, e Vinícius Carmona, DRI. Agora, passo a palavra ao Vinícius, que começará a apresentação. Boa tarde a todos e muito obrigado por participarem da nossa divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2026. Começando no slide 2, nos destaques financeiros, iniciamos o ano mantendo um bom nível de atividade e resiliência operacional, mesmo num ambiente mais desafiador, marcado por maior volatilidade geopolítica e incertezas macroeconômicas ao longo do trimestre. A receita total atingiu 135 milhões de reais, um crescimento tanto na comparação trimestral quanto anual, refletindo a consistência das nossas receitas e a contribuição das verticais mais recorrentes. A receita com clientes somou 107 milhões de reais e também apresentou crescimento quando comparado ao trimestre anterior e ao primeiro trimestre de 2025. O lucro líquido foi de 37,7 milhões de reais no TRI, com redução em relação ao trimestre anterior e também com redução em relação ao mesmo período do ano passado. O ROI ficou em 19,1%. Dentre as atuações do trimestre, gostaríamos de pontuar alguns destaques operacionais. No Investment Banking, a gente anunciou 7 transações, com volume divulgado de 6,2 bilhões de reais em operações de M&A e reestruturação, mostrando a capacidade da nossa franquia em atuar em diferentes momentos do ciclo. No mercado de capitais, seguimos com uma atividade sólida. A gente realizou 19 emissões no trimestre, totalizando 2,4 bilhões de reais. Além disso, continuamos avançando e expandindo nossa base de clientes na plataforma do Wealth Management. Encerramos o trimestre com 6,1 bilhões de reais em ativos sob assessoria. Já indo para o slide 3, gostaríamos de ressaltar aqui o contínuo investimento em pessoas que temos feito na companhia. A gente está no melhor momento da história do BR Partners, no que se refere à importância do pipeline que estamos executando nas diferentes áreas de negócios. Nos últimos 2 anos, embora muitos dos nossos concorrentes tenham diminuído o tamanho das equipes, nós continuamos reforçando os times, pensando na competitividade da companhia no longo prazo. Obviamente, temos uma expectativa de crescer receita nos próximos anos, com base na quantidade de transações que estamos envolvidos no Investment Banking e no DCM, bem como na expansão do Wealth Management. A decisão de investir em pessoas, que é o nosso principal diferencial competitivo, é uma decisão cuidadosamente acompanhada pelo comitê de gestão da companhia. Portanto,
O aumento da despesa de pessoal remete a uma decisão consciente de expandir nossas linhas de negócio. Como vocês podem observar na pirâmide abaixo, temos investido na base de nossos talentos, sendo que o Junior Level conta hoje com 113 colaboradores e o Mid Level com 44. Juntos, eles representam 76% da força de trabalho da companhia. Em relação ao headcount total, a gente fechou março com 206 colaboradores, um aumento importante em relação ao trimestre anterior e muito em função de contratações na base. Gostaria de ressaltar também a importância do programa de estágio, que é a ferramenta principal para a atração e retenção de talentos da companhia. Acreditamos que investir na base é fundamental para desenvolver talentos que nascem com a cultura da empresa e para que desenvolvam relacionamentos duradouros e de confiança com nossos clientes desde o início. Atualmente, quase um terço do headcount efetivado da companhia é formado por colaboradores que ingressaram no BR Partners através do programa de estágio. Esse ano, por sinal, a gente efetivou 12 estagiários e contratamos mais 20 nesse novo programa. A validação de que investir na base está dando certo é que hoje 60% dos diretores e managing directors da companhia foram promovidos internamente em apenas 16 anos de companhia. Agora, indo para o próximo slide, a diversificação de receitas. No gráfico à direita, mostramos o crescimento das receitas desde o período pre-IPO, em base 100, de 2020 até o 1T26, o primeiro trimestre de 26. Observamos que, enquanto as receitas de investment banking apresentaram um crescimento de aproximadamente 10% no período, as receitas de negócios não cíclicos cresceram cerca de 332% no mesmo intervalo. Como resultado, a receita total da companhia cresceu 142% desde 2020. Olhando para o CAGR pre-IPO entre 2020 e o primeiro TRI de 26, os negócios não cíclicos apresentaram um crescimento médio anual de 28%, enquanto a receita total cresceu a um CAGR de 16%. Já o Investment Banking teve um crescimento mais contido de 1,6% ao ano. No slide 5, a receita com clientes atingiu 107 milhões de reais no primeiro trimestre de 26, apresentando um crescimento de 0,9% em relação ao quarto trimestre de 2025 e de 7,7% na comparação com o primeiro tri do ano passado. Apesar de um crescimento sequencial moderado, é importante destacar a consistência dessa linha, que segue em trajetória positiva. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um mercado de capitais bastante ativo no período e por uma melhora gradual na atividade de M&A. Importante destacar que seguimos com uma base de clientes bem diversificada e com um bom nível de recorrência, o que ajuda a mitigar oscilações pontuais de mercado. No slide 6, a performance do Investment Banking em mercado de capitais. A atividade de M&A continuou apresentando sinais positivos de recuperação no primeiro TRI, com anúncio de transações importantes no período, o que evidencia uma transição para um ciclo mais positivo em 2026. Foram 18 transações anunciadas entre o final de 2025 e esse início de 2026. Mas é importante ressaltar que o risco de execução e conversão do pipeline atual aumentou significativamente diante das instabilidades advindas do cenário macroeconômico, que contempla mais inflação e juros mais altos ao longo de 2026. A combinação dessas condicionantes aumentou o grau de incerteza dos tomadores de decisão e, em alguns casos, atrasou o cronograma de execução de algumas transações. De outro lado, os juros mais altos por mais tempo estão reforçando a demanda pela assessoria do business de Capital Solutions, de reestruturações, que conseguiu se posicionar em cases importantes nesse início de ano e com boa perspectiva para conquistar novos mandatos.
Já no DCM, a atividade persistiu num ritmo forte no primeiro trimestre, apesar do mercado de capitais brasileiro ter diminuído o ritmo do volume de emissões nesse período. Nesse início de 2026, o mercado tem se mostrado mais seletivo e cauteloso, com maior aversão ao risco após a erupção de problemas no crédito de grandes empresas. Esse ambiente gerou uma certa correção nos níveis de spread corporativo, bem como um menor apetite de investidores institucionais por papéis com pouco prêmio em relação ao CDI e com pouca garantia, né, com poucos colaterais. No caso do BR Partners, justamente por atuarmos em produtos mais estruturados, com elevado grau de garantias reais e com mais prêmio, continuamos vendo uma demanda forte do mercado, inclusive com bastante interesse não somente no mercado primário, mas também nos produtos carregados no warehouse da companhia, né, no mercado secundário. No entanto, o patamar de juros continuamente elevado pode impactar o ritmo de emissões em algum momento, o que ainda não mostrou sinais. Indo para as receitas, as áreas de investment banking e mercado de capitais apresentaram estabilidade em relação ao trimestre anterior e crescimento na comparação anual. A gente encerrou o primeiro trimestre com 84 milhões de reais de receita, praticamente estável em relação ao trimestre anterior. Na comparação anual, observamos um crescimento de 7%, onde saímos de 78 milhões de reais no primeiro TRI de 25 para 84 milhões agora. E isso reforça essa melhora gradual do ambiente, aí, principalmente no M&A, quando comparado ao ano passado. Indo para o slide 7, a gente detalha melhor a composição das transações de investment banking nos últimos 12 meses. Olhando a divisão por tipo de assessoria, o M&A voltou a ganhar mais relevância e representou 58% das transações no período, mostrando uma recuperação em relação aos níveis observados ao longo de 2025. Do ponto de vista setorial, seguimos com uma boa diversificação, com destaque para o setor de telecom, com cerca aí de 29% das transações, seguido pelo segmento de serviços financeiros e logística, ambos com 17%. No gráfico à direita, a gente mostra a evolução do pipeline dos deals anunciados no IB. Vocês podem observar como a quantidade de transações aumentou do quarto trimestre de 25 em diante. Do final de 25 até abril de 2026, foram 18 transações anunciadas, sendo a grande maioria deals de M&A. Esse gráfico evidencia a recuperação do IB em termos de pipeline, ainda que alguns deals não tenham sido concluídos ainda. Nos tombstones, trazemos as transações que anunciamos até abril, contando com importantes transações de M&A no setor de telecom, a exemplo da assessoria a IHS na venda de suas operações na América Latina para o Macquarie, que foi um deal de mais de 5 bilhões de reais, bem como a assessoria ao SaaS na compra da carteira de clientes da Online. Em Capital Solutions, fomos mandatados pela Oncoclínicas para ajudar no processo de reestruturação da companhia. Indo para o slide 8, detalhamos a atividade de mercado de capitais, que segue sendo relevante para o resultado da companhia. Foram 19 emissões de dívida no trimestre, que totalizaram 2,4 bilhões de reais em volume de emissões, um patamar bastante saudável e acima da média dos últimos 12 meses, como a gente mostra no gráfico. No slide 9, mostramos a performance da área de Treasury Sales and Structuring, no TRI. A receita atingiu 18,6 milhões de reais, representando um crescimento de 10% em relação ao trimestre anterior e de 8% na comparação anual. A área manteve um nível saudável de receita no período, com boa captura de oportunidades, tanto no mercado de capitais quanto em operações de flow, mesmo num ambiente mais volátil. Essa alta volatilidade no cenário geopolítico seguiu impulsionando a demanda por hedge em moedas, commodities e juros,
o que chamamos, né, dessas operações de flow, que são operações mais recorrentes. Também nas receitas mais episódicas, que a gente chama, a gente observou uma redução nas emissões de dívida no mercado brasileiro, o que reduziu a atividade de estruturação de swaps de dívida, né, principalmente de indexadores, mas conseguimos compensar isso com o aumento nas captações de fundos institucionais de crédito no mercado de capitais, e esses fundos demandam hedges dos seus ativos e passivos. Então, tem sido aí uma boa oportunidade cavada pela companhia. No slide 10, começando pela gestão do patrimônio, seguimos observando um crescimento consistente da vertical. Encerramos o trimestre com 6,1 bilhões de reais em ativos sob assessoria, que reforça a evolução da base de clientes e o crescimento contínuo da plataforma. Mesmo com um impacto pontual da variação do câmbio no período, conseguimos manter a trajetória de crescimento e continuamos com boas perspectivas para o ano de 26. Passando para a remuneração do capital, observamos um crescimento de receita de 10% no trimestre e no ano uma redução de 1%. No slide 11, a nossa performance financeira e operacional. O lucro líquido no trimestre foi de 38 milhões de reais, com margem líquida de 28%. A redução do lucro e margem no trimestre e ano é explicada fundamentalmente pelo aumento das despesas com pessoal, que comentei aí no início da nossa apresentação. O índice de eficiência atingiu 56% no trimestre, que foi muito impactado pelo índice de remuneração, que subiu para 30%. Como eu expliquei no início da apresentação, o aumento das despesas de pessoal foi fruto do contínuo investimento em pessoas, com expansão e seniorização dos times de fronts, inclusive no Wealth Management, e o reforço dos times na base de talentos da companhia. Olhando a nossa performance financeira, entregamos um ROI de 19,1% no primeiro TRI, um pouco abaixo do ROI dos últimos trimestres, mas com boas perspectivas de melhora ao longo do ano. Outro indicador importante é a receita com clientes por MD, que se mantém em um nível consistente, refletindo a estabilidade da equipe sênior e produtividade adequada. Assim, os números indicam que, mesmo com uma leve pressão no lucro no TRI, seguimos com um modelo totalmente orientado a buscar rentabilidade elevada ao longo de diferentes ciclos econômicos. No slide 12, reforçamos a solidez da nossa estrutura de capital e a qualidade do nosso funding. Encerramos o primeiro trimestre com um capital total de 1,23 bilhões de reais. Desse total, o patrimônio líquido atingiu 793 milhões no trimestre, já refletindo a recomposição da base de capital após o pagamento de dividendos extraordinários ocorrido no final de 2025. Já o capital complementar atingiu 438 milhões de reais, reforçando o papel desse instrumento na otimização da nossa estrutura de capital. No lado do funding, mantivemos a tendência de crescimento e encerramos o trimestre com um volume de 5,3 bilhões de reais, em linha com o patamar observado no final de 2025. O prazo médio das captações se manteve elevado, em torno de 754 dias, acima dos 750 dias observados no trimestre anterior. No slide 13, olhando para a evolução da alocação de capital, seguimos operando com uma estrutura bastante equilibrada entre crescimento da carteira, nível de capital e alavancagem. Começando pelo índice de Basileia, encerramos o trimestre com um índice de 22,4%, em linha com o trimestre passado. A alavancagem ficou em 3 vezes no primeiro trimestre e o volume de warehousing de títulos privados e bridge loans encerrou o trimestre em 3 bilhões de reais, comparado a 3,4 bi no trimestre anterior, o que evidencia um maior giro da carteira nesse trimestre, que contou com uma demanda muito forte de clientes
por nossos produtos no mercado secundário. A combinação desses elementos, redução da alavancagem, diminuição do warehousing e manutenção de um índice de Basileia elevado, reforça a nossa estratégia de atuar com baixa alavancagem e uma gestão tática do balanço. Por fim, reforçamos nosso compromisso com a geração de valor ao acionista e aprovamos o pagamento de dividendos no valor de 18 centavos por unit, que totalizou um payout de 50% nesse primeiro trimestre. Em resumo, iniciamos 2026 com um desempenho mais uma vez sólido e seguimos confiantes na evolução gradual da atividade, principalmente no investment banking ao longo do ano. Muito obrigado e agora nos vemos no Q&A. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Bernardo Gutmann, XP. Bernardo, por gentileza, pode prosseguir. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho duas perguntas. A minha primeira é sobre a dinâmica de mercado atual. Vocês comentaram uma melhora gradual do ambiente de mercado e do pipeline ao longo do trimestre, principalmente em ECM e Advisory. Eu queria entender o quanto disso vocês enxergam já como uma retomada mais estrutural ou ainda frágil por conta do cenário macro, principalmente geopolítico. O que mudou nas conversas com os clientes nas últimas semanas? E a minha segunda, se eu puder, eu queria abordar também o ambiente competitivo. O mercado vem discutindo bastante se os incumbentes estão recuperando o mercado, né, espaço em investment bank, mercado de capitais, depois de alguns anos de maior fragmentação. Como é que vocês enxergam hoje a dinâmica competitiva para uma plataforma mais independente como a BR Partners? O ambiente ficou mais racional ou continua agressivo? Obrigado. Ok, obrigado você pela pergunta, pelas duas perguntas, Bernardo. Primeiro, em relação à questão do cenário atual, a gente, quando estava ali no terceiro tri, na virada do terceiro tri para o quarto tri do ano passado, a gente sentiu uma melhora substancial do cenário com o retorno dos fluxos para o Brasil, né? Inclusive que levou a vários follow-ons no final do ano e depois aos dois primeiros IPOs desse ano no setor financeiro e agora recentemente também precificado ontem o IPO da Compass, né? Então a gente viu que isso trouxe um ânimo adicional para o mercado de assessoria como um todo e também um pouco para o mercado de DCM. E aí, quando teve a virada do ano, com todos os choques que a gente viu de crise do Irã e de guerra do Irã e também a dificuldade da gente ter um ciclo de redução de juros mais longo e mais consistente, né? A gente estava na virada do ano precificando ali uma Selic talvez a 12, 11 e pouco, alguma coisa, e agora a gente vê que essa redução vai ser muito mais rasa e muito mais curta do que a gente tinha imaginado. Então, tudo isso, do ponto de vista de momento de mercado, nos coloca num cenário muito semelhante ao do ano passado, né? Que não foi um ano ruim, foi um ano de bom nível de atividade, mas também não foi um ano fácil, né? As coisas tinham que ser construídas ao longo de cada um dos trimestres. A gente teve bons trimestres, mas tivemos ali batendo na trave em alguns momentos para ter, digamos assim, trimestres mais fracos. Então, acho que a gente voltou um pouco atrás. Do ponto de vista de engajamento de clientes, do ponto de vista de transações, eu diria que melhorou muito, né? A gente está, sem dúvida alguma, no nosso melhor momento. Vários mandatos de fusões e aquisições, mandatos de reestruturação entraram ao longo do quarto trimestre do ano passado e no início desse ano, coisas
bem substanciais. Então, isso nos deixa bastante animados. Agora, a volatilidade coloca novamente dúvida em quando essas transações acabam se materializando, né? Então, eu acho que, do ponto de vista da construção do pipeline do negócio e da matéria-prima, para que a gente possa ter um resultado muito forte, a gente está muito satisfeito, mas estamos aí com essa situação um pouco mais volátil de mercado, aguardando aí para ver como é que vai ser também a questão de eleição e tudo mais, questões fiscais que possam trazer um ciclo de redução de juros mais substancial, que é o que, em última análise, vai favorecer o nosso mercado e o mercado dos nossos clientes, né? A gente conseguir tirar o juro real e juro nominal desse patamar extorsivo que foi colocado aí em função de um descontrole fiscal. Em relação à questão do ambiente competitivo, eu diria que sim, né? A gente tem visto aí alguns incumbentes, né? Principalmente o Bradesco fazendo um excelente trabalho na parte de IB, tendo aí bastante resultado, né? Então, eu acho que a gente tem visto alguns desses players colocando a casa em ordem e sendo mais competitivos, mas o ambiente como um todo, ele está muito mais racional, né? Eu diria que aqueles players internacionais que atuam no Brasil de forma menos regular, mais esporádica, eles têm reduzido a participação e você tem ali alguns players mais consistentes ao longo do tempo, o que, na verdade, ajuda o mercado, porque esse pessoal também entende quais que são, né, os economics desse business, etc., e aí acaba tendo discussões muito racionais. Eu diria que hoje nós não temos tido nenhuma dificuldade na questão de negociação de remuneração com os nossos clientes, né? Pelo contrário, acho que estamos num momento aí muito positivo, com o nosso pipeline com transações grandes que podem ter remunerações muito expressivas e que foram negociados, digamos assim, sem o cliente ficar, digamos assim, pensando muito em quanto vai pagar. Ele está pensando mais no sucesso da transação e quanto de valor ela vai criar para ele, né? Então, eu diria que, obviamente, nosso mercado é sempre muito competitivo em todas as linhas de negócio, mas eu diria que o momento é positivo e racional em termos de como cada um está se posicionando. É super claro, Ricardo. Obrigado e parabéns pela execução hoje de vocês. Dando continuidade, a próxima pergunta vem do Pedro Leduc, Itaú BBA. Pedro, por gentileza, pode prosseguir. Legal, duas perguntas. Obrigado pelo espaço, parabéns aí pelo início de ano. Duro para todos, né? Mas saíram bem. E aí, até começar com essa, né? A gente olha dados de mercado para a Ambima, bem piores. Abril não está com uma cara também ainda tão boa, né? Mas vocês se saem bem, né? Com um produto um pouco mais estruturado, nichado e tal. Queria que repassasse isso um pouquinho aqui também, se um olhar para frente, se vocês estão vendo, talvez, essa alta performance aí vis-a-vis mercado em DCM ainda acontecendo. E aí a segunda pergunta vem nos investimentos em pessoas, né? Claro, super importante. E aí, se você pudesse, Ricardo, talvez nos ajudar a entender aonde foi direcionado isso, quais áreas, se foi mais no Wealth, se foi mais no M&A, e que tipo de capacidade de execução isso te amplia, né? Podemos ter 20, 30, 50, sei que é difícil falar, né? Mas capacidade de deal making, né? Só para a gente colocar no modelo aqui também, para quando que pode ter também uma alavancagem operacional voltando. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Leduc. Em relação ao mercado de DCM, sem dúvida, né, o que você colocou, a gente tem visto também uma queda aí dos volumes pela Ambima, né, e também um ambiente um pouco mais volátil, mas como você colocou, né, dados os nichos que a gente atua e tudo, a gente tem conseguido manter também um pipeline bem saudável e a gente teve um quarto tri muito forte, um primeiro tri mais forte ainda. Eu acho que no segundo tri também a gente entrou num ritmo muito forte, depois de deixar o Danilo completar um pouco mais.
mas obviamente que existe também uma certa incerteza em relação a eventos de crédito que têm acontecido, em relação à questão também do juro, tanto real quanto nominal, muito altos, né? Então, eu diria que temos hoje uma operação bastante saudável em DCM ainda, mas eu diria que o nível de incerteza aumentou, né? E o que nos coloca novamente numa situação muito semelhante ao do ano passado, né? Não é um céu de brigadeiro, né? É um mercado relativamente difícil, mas aonde existem ainda muitas oportunidades. Em relação à questão do custo, né, do aumento de despesa de pessoal, eu acho que é muito importante a gente salientar, como o Vinícius colocou no resumo dele, que essa é uma decisão consciente nossa, né, de ampliar a nossa capacidade de originação e de execução nas diversas áreas que a gente atua. Eu acho que num mercado como esse, cada um toma suas decisões, né? Então, você tem aí bancos que estão aumentando o portfólio de crédito, estão tomando mais risco, né, no sentido de tentar ampliar as receitas, e esse não é o nosso DNA. O nosso DNA é um DNA de serviços. Então, como a gente vê um ambiente com muita oportunidade, como a gente tem visto que o nosso pipeline tem melhorado, a gente tomou a decisão, em vez de colocar o pé no freio, colocar um pouquinho o pé no acelerador para poder, tanto no IB, quanto no DCM, quanto na tesouraria, mas principalmente na área de wealth, a gente expandir a nossa equipe. A gente está muito satisfeito com o esforço que a gente tem feito em wealth management, mas obviamente que isso coloca um pouquinho mais de pressão no nosso resultado de curto prazo, né? Como a gente viu nesse primeiro TRI, e a gente deve ver isso ao longo desse ano um pouquinho mais, porque a gente está, digamos assim, preparando a firma para poder atuar num nível de receita muito maior, né? Então, a gente está mirando realmente na alavancagem operacional, que é, de agora até os próximos 3 anos, aí, buscar uma receita próxima de 1 bilhão. Seria um crescimento significativo em relação ao que a gente tem hoje. Então, a gente está fazendo esse fine-tuning aí das equipes, né, das despesas, de modo a estar preparado para capturar aquilo que a gente enxerga que pode vir aí nos próximos trimestres. É importante ressaltar que isso é uma decisão consciente nossa, né? A gente não é que nós estamos com um custo de pessoal saindo de controle, ou que a gente esteja, digamos assim, comprometendo a nossa alavancagem operacional. Muito pelo contrário, a gente está querendo, né, aumentar a nossa alavancagem operacional. E se você olhar em toda a história do BR Partners, a gente não cresceu linearmente, a gente cresceu em etapas, né? Como se fossem degraus, né? Você se estrutura e cresce e depois vai buscar um mercado um pouco maior. Obviamente que isso tem riscos, né? Se a gente sentir que existe uma mudança radical do cenário, com redução de oportunidades, um cenário crítico, né? Ou um cenário aí desastroso, como era Dilma, essas coisas todas, a gente tem como reverter isso de maneira relativamente rápida, mas não é o que a gente está enxergando, né? O que a gente está enxergando é um pipeline muito melhor, é um nível de diálogo muito importante com os principais players nos mercados que a gente atua. Então, a gente resolveu reforçar a nossa musculatura para poder capturar isso. E aí, é um pouco de cada coisa, tá, Leduc? A gente aumentou bastante na parte de reestruturação de dívida, a gente aumentou um pouquinho também no M&A, na parte de tesouraria e também na parte de DCM, pouco, mas assim, marginalmente também houve um aumento. E aí, na parte de wealth management, é onde a gente tem dedicado mais aí a nossa expansão, os nossos recursos, e a gente quer fazer com que esse negócio cresça de maneira mais acelerada. Obrigado pela resposta bem completa aí. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Antes de prosseguir, gostaríamos de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem utilizar o ícone Q&A, localizado no centro inferior da tela, e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A nossa próxima pergunta vem do Ricardo Buchpigel, BTG Pactual. Ricardo, por gentileza, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal, e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A gente viu um cenário mais desafiador de DCM se materializando, né, a partir de março, como a gente discutiu aqui nesse call. E vocês comentaram que, pela natureza do perfil da BR Partners, os volumes têm se mostrado bem resilientes. Mas o que vocês acham que precisam acontecer para ter uma disrupção mais significativa nos tipos de emissões que vocês participam assim, basicamente tentando entender qual é a variável-chave aqui, né? Se é mais preso num gatilho ligado com maior número de casos em empresas em dificuldade, se aumento nos resgates dos fundos, né? O que diferencia né, nesse sentido pela natureza das emissões da BR Partners. E na minha segunda pergunta, eu queria entender quanto desse maior comp ratio que a gente viu no trimestre está mais ligado com os custos fixos, que vocês comentaram do aumento de headcount, e quanto seria um accrual de bônus, porque vocês estão vendo que tem mais deals sendo anunciados, então, consequentemente, daria para ter mais receita ao longo do ano. Porque se for mais no segundo caso, né, daria para imaginar também que em um cenário em que essa volatilidade atrase a conversão dos deals, eu imagino que poderia ter algum nível de reversão dessa provisão de bônus e também tentando entender um pouquinho melhor no comp ratio, se puderem comentar se faz sentido a gente imaginar qual ordem de grandeza de comp ratio por ano também ajudaria. Obrigado. Perfeito. Em relação à primeira pergunta, eu diria que é um pouco de cada coisa, né? Como você colocou também, o Leduc colocou na pergunta dele anterior, a gente atua no mercado de ICM num nicho, né, um pouco mais específico, aonde a gente não vê, digamos assim, o mesmo impacto que a gente sente, por exemplo, quando você vê os fluxos todos de Ambima, né, que tem ali muita emissão, digamos assim, sem estrutura, sem garantias, né, que são, digamos, os volumes gerais do mercado, né? Então, a gente sente que, dado o perfil das transações, que é o cliente ali tentando viabilizar um projeto, tentando refinanciar alguma coisa que está vencendo, e a gente corre atrás, né, com a fórmula correta para poder atender o cliente. Obviamente que o que poderia ser disruptivo para a gente é um cenário, como seria para todo mundo, de você ter uma perspectiva, né, de um juro real e nominal um pouco mais baixo do que a gente está agora, né? Então, a gente vinha ali com aqueles perto de 15%, houve duas pequenas reduções, mas todo mundo está, digamos assim, em consenso de que, basicamente, não teremos grandes reduções a partir disso. Então, isso gera, digamos assim, um cenário um pouco também mais restritivo, mas tem surpreendido a gente, né? Eu acho que pelo fato da gente atuar justamente nesses nichos, a gente tem visto esse cenário de aumento de juro real, de aumento de juro nominal, trimestre após trimestre, e isso não tem desacelerado o nosso business de DCM na forma como a gente esperaria numa situação normal, né? Então, é um pouco difícil de prever, Daniel, não sei. Não, é isso. Eu acho que na estrutura do mercado, assim, ao longo dos últimos anos, a gente tem seguido um pouco o fluxo que os nossos clientes pedem. Então, às vezes pode ser algo complementar ao que eles já fazem que eles já fazem com os outros bancos, vamos dizer assim, mas também é muito deal estruturado, vamos dizer assim, dentro de casa. Então, a gente acaba junto com eles, criando o deal em si, leva a mercado. Então, é muito caso a caso, né? É difícil de você falar que por um motivo ou por outro, né? Depende muito do tipo de cliente. Então, nós temos um pouco FDIC, CRI e outros produtos, e que possivelmente são clientes pedindo para fazer essas transações. Então, é muito complementar, é muito, como que eu posso dizer, dependente do que o cliente quer, né? Então, é impossível a gente falar, olha, vamos fazer mais isso porque a XP, o BTG, o Itaú está fazendo. A gente vai muito mais de acordo com a necessidade dos nossos clientes. É isso aí. Exato. Em relação à questão das despesas, né?
o que você colocou na sua pergunta é mais ou menos um pouco de cada coisa, né? Então, tem um pouco mais, sim, de accrual aí em relação ao aumento das receitas de M&A voltando, né? Então, a gente tem expectativa também de que esse mercado vai estar um pouco mais forte, tem a questão do aumento de pessoal, o Vinícius mostrou naquele quadro dele, mas sem dúvida alguma, Ricardo, se houver uma reversão desse cenário, a gente pode também fazer uma reversão da nossa expectativa de bônus ao longo do ano, né? Então, os nossos bônus, eles são variáveis e são condicionados também à questão de performance, não apenas performance das pessoas, mas performance da firma, performance das áreas. Então, nada do que está acontecendo em termos de aumento de custos implica num aumento de custo fixo ou numa redução da alavancagem operacional da companhia. Não é que nós estamos sentindo uma pressão inflacionária que não reflita uma produtividade, né? O que nós estamos fazendo é uma decisão consciente de investir mais em pessoal para poder ter a musculatura e capturar as oportunidades de mercado que a gente está enxergando. Se essas oportunidades não vierem, ou seja, podemos estar, sem dúvida alguma, cometendo um erro de avaliação, né? Ninguém aqui é dono da verdade. A gente pode estar superestimando essas oportunidades, o mercado pode se deteriorar rapidamente, aí nós vamos ter que fazer os ajustes necessários, mas não é essa a nossa preocupação. Em relação à questão do comp ratio, eu diria que o nosso objetivo é manter o nosso comp ratio do ano certamente ali abaixo dos 30%, como é o nosso compromisso, né? A gente vai ficar perto ali desses 30% de uma certa maneira, mas a ideia é não ultrapassar isso, mesmo sabendo que, obviamente, a gente aumentou o número de pessoas, mesmo sabendo que nós estamos aumentando a questão do componente de wealth management também dentro da remuneração da empresa, porque o wealth management ele tem, obviamente, uma estrutura um pouco diferente das demais áreas, mas a gente acredita que, mesmo com tudo isso, né, mesmo com todo esse investimento, mesmo com esses desafios aí de crescimento e de investimento numa nova área, que não é um investimento irrelevante, né? A gente tem investido aí significativamente para poder ter uma posição relevante nesse mercado de wealth management, a gente vai conseguir manter o nosso comp ratio aí dentro do controle, dentro da faixa dos 30%. Super claro, muito obrigado. Dando continuidade, a próxima pergunta vem do Brian Flores, Citi. Brian, por gentileza, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer um follow-up aqui na pergunta do Ricardo, que achei ótima. Ricardo, você falou agora de fazer ajustes necessários. Eu queria só te perguntar se seria exatamente na área de wealth management ou seria talvez nas outras áreas do banco, porque eu sei que, como você bem colocou, as coisas não são lineares, né? Então, você pode fazer vários ajustes de diferentes formas. Então, só um follow-up para esclarecer esse ponto. E também queria fazer uma pergunta. Eu sei que o modelo é muito asset light e a alavancagem operacional acho que está comprovada, né? Ano passado foi, acho que um, um ano desafiador e vocês conseguiram entregar resultado, com certeza. Então, eu só queria perguntar, tem alguma mudança nesse ano em termos de payout ratio? Queria só perguntar, eu sei que também que uma pergunta que a gente faz bastante para você é qual é o nível de ROE? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas alguma vez eu lembro muito que a gente deveria pensar o Bear Partners entregando 20 para cima, né? De 20 é meio que o patamar que você gostaria de ver o banco. Você acha que com esse começo, esse ano, dá para pensar nesse patamar para cima? Ou você acha que, como você colocou, é um ano que não é linear e poderia ser um ano talvez um pouco mais fraco nesse sentido? Obrigado. Não, eu acho que dá para pensar, sem dúvida alguma, em manter o nosso ROI acima de 20%. Esse é o nosso objetivo, né? Então, respondendo às suas diversas perguntas, Brian, primeiro eu diria que a questão de um eventual ajuste em pessoal, ela viria muito mais na área de IB, né? Porque, obviamente, é a área que tem
o maior número de pessoas, tem o maior custo, e a gente teve anos difíceis de IB nos últimos 2 anos, e mesmo assim a gente decidiu investir na área, porque nós estamos enxergando um turning point, e a gente tem visto o nosso pipeline melhorar de maneira muito substancial. Não esperaria grandes ajustes na área de Wealth Management. Nossa área de Wealth Management é uma área que está começando, né? Nós vamos investir bastante na parte do front office, né? Ou seja, precisamos trazer mais pessoas, mais originadores, agora que a gente está com a equipe, com a cultura, com a nossa reputação formada nesse segmento, a gente precisa escalar o business, né? Tanto do ponto de vista orgânico, quanto do ponto de vista inorgânico, com algumas oportunidades que a gente está avaliando. Então, eu diria que, no caso de o cenário se deteriorar muito substancialmente, a área que teria mais ajuste seria a área de IB, e aí, obviamente, um pouco em cada uma das outras áreas, mas nossa equipe é muito enxuta, né? Eu acho que o maior, os 2 grandes investimentos em pessoal que a gente fez foi a expansão da área de IB, mesmo num mercado mais difícil, e também a criação e expansão da área de Wealth Management. Em relação à questão do ROI, a gente espera, sim, manter esse ROI, né? O nosso objetivo aqui é 20 mais 20, né? Então, a gente sempre fala que crescer, olhando ao longo aí do horizonte, as nossas receitas top line acima de 20%, mantendo um ROI acima de 20%. É o que a gente fez nos últimos 16 anos e é o que a gente quer continuar fazendo, né? Eu não acho que, digamos assim, nós estamos num momento ruim de mercado hoje e que a gente, digamos assim, esteja caminhando para um ROI, digamos assim, abaixo de 20% de maneira consistente. Não é o que a gente enxerga. A gente enxerga, né, uma situação em que nós temos um pipeline muito robusto, temos, sem dúvida alguma, o nosso melhor momento do ponto de vista de transações em gestação em todas as nossas áreas, mas temos um mercado muito volátil, né? Essa volatilidade, até agora, ela não implicou, digamos assim, numa necessidade de corte de pessoas e tudo, porque as transações têm acontecido, né? Então, é meio que uma aposta que a gente está fazendo naquilo que a gente sabe fazer e naquilo que a gente gosta de fazer. Em relação à questão, acho que outra pergunta era o dividendo, né? Em relação à questão de dividendos, eu acho que a expectativa, né? Nós fizemos um esforço grande nos últimos 2 anos, dado aquela incerteza em relação à tributação dos dividendos. Então, a gente via uma demanda grande da nossa base acionária para a gente poder pagar o máximo de dividendos possível. A gente pagou, tanto em 2024 quanto em 2025, nós tivemos payout ratios aí acima de 90%, né? Quase próximos de 100%. Obviamente que agora, superada essa questão da tributação, a gente vai voltar para os nossos patamares históricos aí entre 50%, 60%, 65%. Então, eu diria que com essa volta para esse patamar, a gente já é mais do que suficiente para a gente ir capitalizando o banco, né, de acordo com as necessidades que ele tem, e podendo crescer os nossos negócios. Não, perfeito, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Antes de prosseguir, gostaríamos de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem utilizar o ícone Q&A, localizado no centro inferior da tela, e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Orientamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando seguimento, a próxima pergunta vem do Marcelo Mizrahi, Bradesco BBI. Marcelo, por gentileza, pode prosseguir. Olá, pessoal. Estão me escutando aí? Sim. Perfeito. A maioria das perguntas que eu ia fazer já foi respondida, mas talvez eu vou perguntar de uma forma diferente para entender que sobre as contratações e perspectivas de investimento, né, que
que vocês estão fazendo, né, para crescer o mercado, né, endereçar a receita potencial da empresa, né? Se a gente analisar o Wealth, e se a gente analisar a tesouraria, né, qual dessas duas, desses dois negócios vocês acreditam que deveria ter mais espaço para crescer, olhando, né, sobre a proporção, né, do tamanho da companhia, da receita nos próximos anos? Obrigado. Perfeito. Vou dar, digamos assim, a resposta mais genérica, depois o José Flávio e o Marcelo podem acrescentar, mas eu acredito que, obviamente, hoje nós já temos uma receita relevante para a companhia na área de tesouraria, né? Ela tem crescido e a gente está muito satisfeito com a qualidade, porque a gente tem ali que penetrar, né, na nossa base de clientes e ir trazendo os clientes aos poucos para irem atuando com a gente. Quando a gente começou o banco, a gente tinha 2 clientes, né? Então aí isso foi virando dezenas, daí é mais de uma centena, e aí agora vamos ter que mirar nas centenas de clientes. E também a gente tem uma recorrência de operações que é muito importante, né? Essas operações de cash management e liability management, elas têm, principalmente no liability management, aquilo que a gente considera episódico, né? Que são, digamos assim, os swaps das emissões e quando tem alguma relação com transações de mercado de capitais. Então, isso acontece, às vezes você tem uma receita mais expressiva, isso acontece várias vezes ali ao longo de cada trimestre, e a gente tem também as operações diárias com clientes, né, que vão, digamos assim, gerando aquele flow de receitas que é muito importante para a gente. Mas eu acho que, dado aquilo que a gente está mirando aqui, a contribuição relativa do Wealth Management vai, obviamente, ter um crescimento muito maior, até porque a base hoje é uma base menor, né? Então, o que a gente está mirando é trazer a nossa receita de Wealth Management para os mesmos patamares que a gente tem visto, como o IB, que a gente começou pequeno, que foi crescendo, fomos expandindo a base de produtos, a base de clientes, o tamanho das transações. A mesma coisa em DCM, né? Então, começamos ali fazendo operações de 5, 10, 15 milhões, depois expandimos o nosso leque de produtos, expandimos a nossa base de clientes, expandimos muito o tamanho médio das nossas operações, e isso foi trazendo resultados, né? E hoje a gente tem uma área muito rentável. A mesma coisa acontecendo na tesouraria, e agora o foco é crescer também no Wealth Management. Então, eu acredito que o maior crescimento em termos de receita vai vir daí, mas eu estou confiante que a gente pode entregar crescimento aí em todas as nossas linhas de negócio, né? Dado o momento da empresa e com uma pequena melhora de mercado aí, a gente pode ter uma alavancagem operacional bem significativa. Para concluir esse ponto, com esses investimentos, né, que foram realizados ou que devem ser realizados, já é o suficiente para pensar que a área de wealth, do ponto de vista de pessoas, ela estaria endereçado, ou a discussão ainda que continua ainda a discussão ainda também de fazer um movimento inorgânico em wealth, trazendo alguma companhia que já tem isso desenvolvido? Não, continua sim, sem dúvida alguma, né? A gente tem ali o nosso objetivo de chegar em 30 bilhões de ativos sob assessoria, e basicamente a gente acredita que mais da metade disso aí tem que vir de algum movimento inorgânico, né? Então, a gente pretende entregar esse ano ainda alguma coisa, não apenas, né, ter esse crescimento que nós estamos conseguindo aí de 500, 600 milhões por trimestre como crescimento orgânico, mas também de fazer alguma coisa inorgânica que pode envolver ou uma companhia ou uma equipe, né? Então, a gente está com uma estrutura, digamos assim, de wealth management que já é robusta, já tem as suas operações, já tem a sua cultura, a gente tem um back-office bem robusto aqui no banco também, mas a gente precisa expandir muito a nossa parte comercial e precisamos escalar esse negócio. Esse negócio não funciona na escala que a gente tem hoje. Nós estamos extremamente felizes com o time, com a decisão de ter entrado
em Wealth Management, mas a gente tem plena consciência de que a escala desse business tem que ser 5, 6 vezes maior do que a gente tem hoje em termos de total de ativos. Legal, obrigado, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Mais uma vez, queria apenas agradecer a todos aí por estarem participando do nosso call, reforçar que estamos trabalhando aqui duro para continuar entregando resultados. A gente tinha uma expectativa ali na virada do ano de estar caminhando para um ambiente de negócios muito mais favorável. Eu acho que houve sim uma evolução desse ambiente, né? A gente tem visto aí melhora no fluxo, a gente tem visto transações de ICM se concretizando, temos visto também uma melhora muito substancial no nosso pipeline de negócios, mas de uma certa forma a volatilidade continua alta e com choques aí de eventos diversos acaba também gerando algum impacto no nosso negócio e para a empresa. Mas a gente continua bastante confiante e agradece aí também a confiança dos nossos investidores e dos analistas. Obrigado a todos. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre do ano de 2026 do BR Partners está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos uma excelente tarde.